Você acompanha a partir de agora o programa Espiritualidade nos Negócios, uma realização da ACEMESBRA, Associação de Empresários Espíritas do Brasil. Olá, ouvintes, telespectadores e internautas! Hoje começa, nesse instante, o programa Espiritualidade nos Negócios, o programa que tem por objetivo disseminar boas práticas no ambiente corporativo. Quem vos fala? Ronel Barbosa. É sempre um prazer estar com todos vocês. Mas, para que vocês possam estar sempre sintonizados conosco, acompanhem nós pelo site portalmundomaior.com.br ou pela Rádio Boa Nova 85,5 FM, 1450 AM, 1080 AM Sorocaba, também pelo aplicativo do celular. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos nos nossos estúdios a grata alegria de receber mais um casal de amigos, também empresários. Eu vou até corrigir, estão empresários. E eu quero apresentá-los a vocês. Admilson Silva, formado em letras pela USP, sócio proprietário da ADM Traduções, que completa em junho desse ano 25 anos de atuação nesse mercado. E a sua companheira, ilustríssima senhora Luciana Loyola, sócio proprietária também da ADM Traduções, formação em serviço social. Sejam muito bem-vindos ao programa Espiritualidade nos Negócios. Muito obrigada, Ronel. Obrigado, é um prazer. A todos que nos assistem, que seja um momento muito especial para todos nós, com grandes reflexões. Como é que é estar conosco nesse programa? Fiquei sabendo que você estava louquinho para fazer parte de tudo isso. É verdade? Ah, sim. É muito bom sempre estar com amigos aqui, ainda mais falando de espiritualidade e trabalho, que é o que a gente mais vive no dia a dia. Ouvintes, você que também quer deixar a sua pergunta para nós, procure o e-mail espiritualidade-nos-negócios@feal.com.br. Vamos lá! Hoje, como eu falei há pouco, nós estamos aqui com a presença ilustre de dois grandes amigos, Admilson e Luciana, e eu vou deixar aí alguns minutinhos para que vocês falem para nós o que é essa empresa, para nós entendermos aí como é que nasceu essa empresa, ADM Traduções. Admilson? Bom, a ADM Traduções é uma empresa que nós fundamos aí no ano de 2000, né? Nós trabalhamos com traduções de documentos, então não atuamos na área. Às vezes as pessoas acabam confundindo, né, de interpretação, que é aquela tradução falada, né, de eventos. Então nós traduzimos documentos, né? Nesse período todo a gente começou com uma empresa minúscula, praticamente sem nenhum cliente. Fomos aos poucos crescendo e hoje, praticamente 25 anos depois, temos aí a felicidade de poder trabalhar e ser uma empresa que de fato está no mercado bem estabelecida. Que bacana. Vocês estão estabelecidos em que região de São Paulo, Luciana? Nós estamos no Tatuapé, próximo ao Metrô Carrão, e na nossa empresa nós temos a alegria de ter começado do zero, porque a gente colhe esses frutos no decorrer dos anos, vencendo as dificuldades, os altos e baixos do mercado, mas sempre foi da nossa essência criar algo e ajudar as pessoas a se profissionalizarem, os nossos colaboradores, e tratar o cliente da forma como a gente sempre gostou de ser tratado, como um diferencial. Então a gente busca, né, todos esses anos, um atendimento diferenciado, um preço justo, uma coisa acolhedora, o mínimo possível de intervenção máquina, né? Clique aqui para isso, clique aqui para aquilo. Não, é sempre o senhor, a senhora, tratado pelo nome, tratado individualmente. Então isso para nós é uma grande alegria, sabermos, né, de que o nosso esforço de anos atrás, hoje, reflete em bons frutos. Esse programa Espiritualidade nos Negócios, a gente sempre vai estar convidando amigos, companheiros, você que nos assiste, por que não? Você pode deixar seu e-mail, vai mandar um e-mail para nós no espiritualidade nos negócios, @feal.com.br. Quem sabe, batendo um papo conosco e vendo você parte desse nosso projeto, possa estar sentado aqui conosco, trocando a sua ideia, deixando para nós exemplos de vida, porque cada um que passa aqui conta um pouquinho da sua história. Não pensa você
futuro empreendedor, futura empreendedora, que, poxa, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, mas será que vai acontecer? Será que é possível? Lógico que é possível. Nada acontece por acaso, a gente bem sabe, mas temos que nos estruturar, e eu já vou passar a bola para eles. Nós temos que nos precaver, nós temos que conhecer a fundo o que nós queremos colocar as nossas intenções, nossas boas ações. Por isso, esse programa, que é patrocinado pela ACEMESBRA, Associação de Empresários Espíritas do Brasil, juntamente com todo aqui o portal Mundo Maior, vai trazer sempre para você, em cada episódio, momentos especiais como esse do casal que está nos falando agora. Admilson, nesse seu caminhar, que eu estou vendo que já são 2 décadas e meia, né? Nossa, mas nem parece, você é tão jovem. Me diz uma coisa, sempre foi fácil? Foi tudo tranquilo, não passou por dificuldades, desvaneios, sempre teve uma relação muito íntima com seus colaboradores? Como é que é isso? Fala para mim. Na verdade, os empresários que estão nos assistindo aí vão confirmar, não existe nada fácil, né, no mundo corporativo. Tudo que a gente conquista com muito trabalho, com muito esforço, né? Não foi diferente para a ADM aqui no caso. Acho que dentro de uma estrada longa como essa que a gente percorre, tivemos sim muitas dificuldades, inclusive uma delas foi na época em que houve a crise do subprime, se não me engano em 2009, e os Estados Unidos praticamente fecharam, né, e nós ficamos com uma dificuldade bastante grande, mas eu acho que quando a gente tem boa vontade, disposição para o trabalho, a gente supera qualquer coisa. E aqui estamos, né? É isso mesmo, Luciana? Fé, trabalho, esperança de dias melhores nos dias difíceis, gratidão nos bons momentos, gratidão por cada cliente que nos confia o seu trabalho, nos confia o seu projeto. Então, eu acho que é uma soma de tudo. A gente amadurece junto com a empresa e a gente vai entendendo que nem tudo é sobre o material. Que coisa! Vejam bem que interessante essa fala da Luciana, como essa fala espiritualidade dos negócios. Nós não estamos focando aqui em uma religião, nós estamos falando de espiritualidade, dessa conexão com algo maior, não é isso, Luciana? Sim, valores morais praticados no ramo corporativo. Às vezes, clientes chegam com demandas muito urgentes, das quais eu não dou conta de atender com qualidade e no prazo combinado. Eu aviso, eu consigo atender neste prazo, é o meu melhor prazo. Se o cliente não puder aguardar, eu não pego qualquer coisa a qualquer preço, pensando só na vantagem monetária da empresa. Eu quero que o cliente seja bem atendido. Os nossos esforços, desde o início, foram para que isso acontecesse. Admilson, isso faz todo sentido, porque às vezes o empreendedor, o empreendedora, o próprio patrão, né, que naquele momento está patrão, no anseio de resolver um dilema financeiro, de pagar uma conta, ele faz qualquer negócio, né? O preço do concorrente é X, você equipara, você faz. Como é que é isso dentro da sua empresa? Isso rola? Olha, esse questionamento a gente enfrenta todos os dias praticamente, né? Então, eu acho que é importante o empresário que quer ter espiritualidade ali envolvida no seu dia a dia, que ele pense, primeiro, qual é o objetivo da empresa, né? O objetivo da empresa é simplesmente ter lucro. Se for para ter lucro, você pode fazer qualquer coisa, né? Mas não. A missão da empresa é fazer algo que seja bom para a sociedade. Então, qual é o serviço que eu presto? De que maneira eu agrego valor à sociedade? Então, se eu entrego um serviço de qualidade, né, a remuneração vai vir, entendeu? A parte financeira, ela vai vir. Então, é uma questão de foco. Em vez de você olhar do ponto de vista de o quanto eu vou conseguir juntar financeiramente, eu penso, como que eu vou ajudar a sociedade que está aqui à minha volta. Fantástico. Pessoal, tenho certeza que você que nos ouve, que nos assiste, deve estar gostando muito. E não só esse programa, como todos os demais outros programas, você vai sempre encontrar no portal mundomaior.com.br. Você ouvinte, telespectador, internauta, participe. Deixe a sua pergunta no e-mail espiritualidadenosnegócios@feal.com.br.
Luciana, você sabe que eu trouxe você aqui para a gente bater um papinho, um papo, né, sobre um assunto que, coincidentemente, está numa das obras do movimento espírita, que chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. E eu pedi que você viesse aqui para deixar uma contribuição a todos os ouvintes, porque eu tenho certeza que você tem muita bagagem para colaborar com tantos corações fraternos que tem aí pela frente muitos desafios, e eu tenho certeza que você vai poder contribuir bastante. A temática de hoje é: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Faz sentido isso? Com certeza. É isso mesmo? Com certeza. Quer dizer que nós vamos a mão esquerda não deve saber o que faz a mão direita. Como é que é isto? Antes da gente entrar profundamente, me fala em poucas palavras como é que é isso na sua visão hoje, como uma empresária, como uma pessoa que tem um grau de espiritualidade. Como é que você enxerga isso? Eu acho que, pensando nisso, nós não temos como saber a verdadeira intenção de alguém que pratica a caridade. Então, na verdade, nós vamos buscar sempre o bem pelo bem. Mas, alguns de nós ainda precisam de uma pequena recompensa. Às vezes, um sorriso, um obrigado, um abraço, todos nós, dentro do nosso grau de evolução, ainda esperamos algo em troca pelo bem. Mas que bom que nós ainda temos no coração esse desejo, mesmo que com segundas intenções, de ajudarmos. Mas quanto mais humildes e discretos nós formos, mais nós conseguimos entender a mensagem e pregarmos conforme Jesus nos ensinou. Com humildade, com sinceridade, sem ostentação e sem colocar a pessoa que está precisando da nossa ajuda numa situação de vulnerabilidade, de exposição e muitas vezes até humilhação. Que fantástico, pessoal. Vocês estão vendo? Nesse programa não é apenas um bate-papo, é uma troca de muita sabedoria, de muito conhecimento e troca generosa desses nossos companheiros que trazem consigo a experiência de uma vida, de um caminhar, de uma trajetória. Então, a gente fica muito honrado com a presença de tantos amigos queridos que nos visitam. Aproveitando o ensejo, Luciana, eu queria te fazer uma pergunta. É a seguinte: no meio empresarial, muitas vezes, as boas ações são feitas por marketing. Como diferenciar a verdadeira caridade do interesse comercial? Você nos ajuda? Sim. Na verdade, Ronel, toda boa ação deveria ter um fundo genuíno. Um fundo de boa vontade, de amor ao próximo, de caridade, de compartilhar as bênçãos que Deus nos dá. E não só materialmente, mas tudo que Deus nos ensinou na caminhada da vida, com os nossos erros e tropeços, para que outros irmãos não caiam nas ciladas que caímos. Mas nós sabemos que algumas ações são voltadas com uma intenção maior de marketing. Não que o marketing seja ruim, porque as grandes empresas que fazem grandes ações, elas também têm ali, por estar o nominho dela ali, ela também alavanca mais pessoas e mais recursos. O que vai é a intenção. Sempre lembrando que vai ter sempre na ponta, independente da nossa intenção, alguém beneficiado. Olhemos para esse nosso irmão que foi beneficiado. E aí nós vamos entender que ainda assim vale a pena. E aos poucos, conforme esse mundo melhora, porque eu sempre digo, o mundo melhor se faz de pessoas melhores. Conforme nós formos melhorando o nosso caráter, a nossa moral, a nossa espiritualidade como um todo, nós teremos a grande alegria de fazer o bem, pela satisfação de atender e ver alguém feliz, pela nossa contribuição, seja ela material, seja ela de aprendizado, qualquer uma que seja. Muitas vezes a gente acha que a caridade precisa ser uma coisa muito ampla. Quantas vezes uma palavra amiga, de incentivo, um elogio sincero, as pessoas estão muito carentes umas das outras de incentivo, elas estão muito competitivas. O mercado está muito competitivo. Eu não quero todos os clientes para mim. Eu quero o que eu consigo comportar com qualidade. Quando nós entendermos isso, e o que me sobra é responsabilidade minha, fazer o melhor uso. E não só dos recursos materiais, mas também da nossa força de vontade, da nossa palavra e, sobretudo, do nosso exemplo. Então, as empresas poderiam estar promovendo um show, estar patrocinando um show. Mas se elas estão patrocinando causas sociais, já é um grande bem.
Que fantástico. Vocês estão vendo como essa troca é fundamental? E você que nos ouve aí, você ouvinte, telespectador, né, internauta, você que é do departamento de marketing, cabe aí para você parar para observar, né, dentre de tantas aplicações do teu conhecimento no mercado, como a Luciana bem ressaltou, uma ação que você faça um evento maior, um evento corporativo, um evento sempre com um cunho social, isso agrega muito na vida das pessoas. Obrigado, viu, Luciana? Eu gostaria de fazer uma segunda pergunta, você me permite? Sim. Vamos lá. Como podemos incentivar uma cultura de doação e solidariedade dentro das empresas, sem que isto se torne algo forçado ou apenas uma estratégia de imagem? Muito boa essa questão, Ronel, refletirmos a respeito. Nós entendemos de que o exemplo é sempre a melhor solução, quando se trata de solidariedade, caridade e valores morais. Como eu falo para um colaborador meu, é bom fazer o bem se eu não faço o bem. Como que eu falo para um colaborador meu, vamos ajudar nesta causa se eu própria não tenho nenhuma causa? Então eu acho que começa por cada um de nós. Ter um ambiente corporativo, apesar dos desafios, acolhedor, um ambiente que promova a solidariedade entre os próprios colaboradores e não a competitividade, um espaço de fala para essas pessoas trazerem as suas dores, como eu acolho a dor dos externos e não acolho a dor de quem trabalha comigo todos os dias. Então, olha só quantos caminhos a gente pode pensar na caridade e na solidariedade. Desde também a reciclagem do lixo, juntar tampinhas, tantos projetos usam aquela tampinha e o lacre que muitos jogam fora, em benefício de maiorias. Lá nós temos um pote onde as pessoas espontaneamente, quem assim o desejar, coloca a sua tampinha, o seu lacre ali. 1, 2, 3, 4, 5 por dia. E de repente o pote está cheio e tem alguém sendo beneficiado. Então são pequenas ações. Quando o colaborador sabe que nós ajudamos de alguma maneira, sem ostentar, ele olha num status, ele vê uma doação chegando lá, eu não falo, mas eles percebem. Então isso vai tornando as coisas mais fáceis de lidar e a generosidade, aquele movimento vai se instalando naturalmente, o bem pelo bem. Estou fazendo campanha de roupas, as pessoas vêm, traz a sua contribuição, que seja uma sacolinha de 1 em 1, cada um fazendo um pouquinho, nós chegamos num grande resultado. Edmilson, eu estou vendo que você está balançando a cabeça, eu acredito que você concorde com tudo que a Luciana está nos dizendo, é isso mesmo? Muito, eu acho que concordo, assim, totalmente, porque o exemplo é fundamental. Então, se você está dentro de um ambiente corporativo, você vê as pessoas se ajudando, você vê, às vezes, não é o próprio empresário, mas é um colaborador, ele fala, pessoal, eu estou ajudando uma causa, tem uma pessoa lá precisando, será que alguém poderia ajudar? Todo mundo se movimenta, aquele movimento intenso ali no sentido de ajudar. Então, eu acho que isso é que aquela outra pessoa que é mais tímida, que nunca ajudou, ela vê aquele movimento e fala, pô, isso é legal, eu queria fazer isso também, queria ajudar. Então, o exemplo é a melhor forma de a gente conseguir impulsionar para que as pessoas tenham esse olhar mais caridoso em relação à necessidade do outro. Como vocês podem ver, ouvintes, telespectadores, internautas, o exemplo arrasta. Eu acho que esse é o resumo desta questão, o exemplo arrasta. Tenho certeza, volto a reiterar, que você deve estar gostando muito do programa, porque é um bate-papo solto, à vontade, muito assim, eu vou brincar assim, muito chão de cozinha, né? Ou cozinha da nossa casa, assim, muito gostoso, suave, amigos queridos. Então fica aí novamente, se você quiser assistir esse programa na íntegra e outros tantos, vá lá no portal mundomaior.com.br. Quer mandar uma mensagem para nós? Você quer deixar uma mensagem para nós? Quer conhecer os nossos convidados? Manda um e-mail para o programa espiritualidade nos negócios, @feal.com.br. Luciana, como eu já fiz 2 perguntas para você, eu vou passar uma pergunta para o Admilson. Você me permite? Justo, né? Porque, ok. Admilson, eu deixei mais fácil para você. Vai lá, ó. Você já viveu ou presenciou um exemplo de generosidade verdadeira no ambiente corporativo? Ah, com certeza. Vários exemplos. Eu posso mencionar aqui alguns. Desde aquela situação super simples, né, que é
o funcionário novo está chegando na empresa, aí aquele funcionário que já tem mais experiência, ele vai lá, ele senta do lado, ele explica o trabalho, ele faz aquela pessoa se sentir um pouco mais confortável, né? Que é um exemplo, é simples, mas é muito generoso, né? Ajuda muito a pessoa, né? E até exemplos maiores, que no caso, por exemplo, se a gente pode pensar na estruturação do atendimento ao cliente, por exemplo. Tem empresas que atendem o cliente de uma maneira mais automática, né? Outras buscam um atendimento mais honesto, um atendimento mais transparente, né? E eu acho que isso é muito generoso em relação ao cliente. Então, por exemplo, em vez de pensar em a vender qualquer produto para o cliente ali, porque eu quero obter o recurso financeiro, eu penso qual é a necessidade dele, né? Então, é aquele olhar, eu quero atender a necessidade dele e não ganhar o dinheiro dele. Perfeito. Então, acho que esse atendimento, essa valorização do dinheiro do cliente é um exemplo grande de generosidade que poucas empresas a gente vê aí no dia a dia. Se você pensar também, sei lá, na relação entre a empresa e os colaboradores, né? Hoje em dia a gente sabe que tem muitos grupos que são praticamente excluídos do mercado de trabalho. Tem questão de etarismo, tem questão de minorias, tem questão de pessoas com necessidades especiais. Quando você acolhe uma pessoa dessa e oferece oportunidade de trabalho, de dignidade para essas pessoas, né? Eu acho que isso, acho que em termos de generosidade, acho que é um grande exemplo e vem muito alinhado com o Evangelho, né? Porque Jesus, ele nos diz que nós devemos chamar à mesa, né, convidar ao nosso banquete os pobres, os estropiados, os cegos, os coxos, né? Por quê? Porque eles não têm como nos retribuir. Não é que isso? Fantástico. Então, aí, eu acho que é isso. Quando você consegue embutir no empresário essa ideia de que eu preciso incluir pessoas que muitas vezes não teriam essa oportunidade de outra forma, acho que a gente está alcançando isso, né? Que é trazer os menos favorecidos, os menos afortunados para participar da abundância que Deus nos oferece. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Admilson, muito obrigado, viu? A sua colaboração foi fantástica. Caro telespectador, ouvinte, internauta, eu vou tentar resumir, né? Porque nosso tempo está se findando. Eu entendo que essa fala, em poucas palavras, seria mais ou menos assim: ao agir sem buscarmos aplausos, permitimos que as nossas boas ações ecoem silenciosamente, inspirando mudanças verdadeiras em nossas vidas e na dos outros também. Então, desde já, meu muito obrigado, né, ao casal querido, obrigado Luciana Loyola, obrigado Admilson Silva, e espero poder contar com vocês em outras oportunidades. Palavras finais? Foi um prazer para nós estarmos aqui com vocês, refletindo sobre a espiritualidade no mercado de trabalho, nas nossas relações com os nossos colaboradores. Todos somos necessitados uns dos outros, estamos no mesmo planeta, na mesma cidade, com os mesmos desejos e anseios. Que bom se pudermos dar as mãos uns aos outros, nos ajudarmos como irmãos. Então, que esse programa seja o primeiro de muitas outras reflexões que faremos. Que Deus abençoe a todos. Gratidão por essa oportunidade e ficamos à disposição sempre que precisarem de nós. Obrigado, Lu. Edmilson? Bom, queria agradecer aí pela oportunidade de a gente trazer à tona esse assunto tão importante. Acho que esse programa é extremamente necessário no mundo de hoje, né? Que a gente possa ver cada vez mais empresários interessados em incutir a espiritualidade e as boas ações no seu dia a dia, no dia a dia corporativo. Agradeço muito aí pela oportunidade. Obrigado. Obrigado você, ouvinte, telespectador, internauta. Esse foi mais um programa Espiritualidade nos Negócios, com o apoio da ACEMESBRA, Associação de Empresários Espíritas do Brasil. Um beijo no coração e até o próximo. Você acompanhou Espiritualidade nos Negócios,